Então, eu dou boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes. Já antecipo o meu agradecimento público a vocês que aceitaram o convite, tiveram essa disponibilidade de estar conosco, né, para conversarmos um pouco sobre esse tema tão instigante que é a figura da bruxa. É um momento para a gente celebrar quase que um Halloween acadêmico, vamos dizer assim. E, então, eu agradeço também a presença, a audiência, né, aqueles que estão conosco para nos acompanhar nesse diálogo, porque, na realidade, o grande estímulo, né, para as nossas reflexões é poder ter um público ainda mais amplo que nos permita levar avante a nossa reflexão. Estamos falando da figura da bruxa, mas também lembrando que hoje é o Dia Nacional do Livro, né? E como Dia Nacional do Livro, nós estamos sempre voltados para essa questão da palavra, né? O poder da palavra, o que a literatura nos possibilita, em relação à palavra. E pensar a figura da bruxa nos traz realmente a possibilidade desse trabalho, dessa reflexão, dessa busca de ideias, de respostas, de conhecimento, que caminha numa transversalidade nas áreas do conhecimento. Então, a gente vai ver aqui que temos reunidos, né, estudiosos, pesquisadores da literatura, mas também da antropologia, né, da comunicação, da crítica literária, e vamos tocar em questões também em nível assim, social e até religioso, por que não, né? Porque nós vamos esbarrar também nessas questões no poder da igreja com o surgimento da figura da bruxa. E retomando em alguns momentos, quem sabe, até culturas primitivas e questões mitológicas, com a professora Marisa, que, então, cada uma das convidadas estarão abordando essa questão por uma vertente, né? E eu vou acelerar um pouco o processo e vou fazer a apresentação na medida dos conteúdos de abordagem, na medida que eu vou convidando as pessoas a tomarem a palavra. Vamos começar, então, já que eu citei a professora Núbia, né, cujo foco será realmente uma questão da contemporaneidade. A professora Núbia parte da seguinte questão, né? Por que incorporamos ou precisamos de comemorações como o Halloween, né? Estamos não só na semana, né, mas na véspera do Halloween, e o Dia dos Mortos também, que é uma celebração que acontece no México, né? Além de nós também no Brasil termos dentro da nossa cultura essa data marcada. E ela vai então perguntar como se transforma o terror em brincadeira, a morte em leviandade, o sangue em riso. O Halloween, que é exatamente, nós estamos às vésperas dele, não é apenas um evento importado, mas é uma ocasião também de se comemorar de se fazer brincadeiras e comemorar com prazer. Há algo incrível, algo libertador nessa celebração, que incentiva a fantasia, a imaginação e coloca os monstros e os medos para fora, né? Um pouco de diversão pode ser assustadora, pode ser até bom. Fantasiar-se, desempenhar papéis, assumir uma outra identidade que permite dar asas à imaginação. Professora Núbia é graduada em letras, né, com mestrado em estudos francófonos na Universidade em Literatura Comparada da Universidade do Rio Grande do Sul, foi chefe de departamento da área de letras e artes e é professora titular na pós-graduação em letras na Universidade Federal do Rio Grande. Eu só vou dar destaque, por fim, ao seu trabalho, à sua tese, que recebeu o título A Feiticeira do Imaginário Ficcional nas Américas. Essa tese merece destaque porque foi reconhecida como recebeu o prêmio de melhor tese de 2003. E está também recebida como entre os 30 livros notáveis
no âmbito dos estudos canadenses acadêmicos. Professora, é um prazer tê-la conosco e você está, então, com a palavra. Boa noite a todas, boa noite aos amigos também que estão nos acompanhando. Eu gostaria de saudá-las em primeiro lugar, agradecer o convite da Roseli e da Vera e dizer do prazer que é estar novamente com vocês em São Paulo, mesmo que virtualmente, e hoje com as colegas Marisa e Nadine, para trazer a feiticeira ou a bruxa, tema desta nossa mesa. Antes de chegar no Halloween, em breve retrospectiva, lembro que no transcurso da história, a celebração do Dia das Bruxas, uma das maiores festas pagãs do mundo, tem duas origens que se misturam ao longo do tempo. A pagã, cujo objetivo era cultuar os mortos, e a católica, que festejava todos os santos e mártires. Na história ocidental, a figura da bruxa ou da feiticeira, considerada ora arquétipo, ora lenda, metafigura ou metamorfose decadente, alcançou a literatura das Américas em episódios que reverberam os acontecimentos na Europa, notadamente os registrados no final da Idade Média e no Renascimento, e que ceifaram 9 milhões de pessoas, 80% de mulheres, queimadas nas fogueiras da Inquisição. Hoje ninguém mais duvida da existência da feitiçaria, muito menos do poder da feiticeira, que migrou para o novo continente, fazendo entender que toda a cristandade estava à mercê dessas criaturas. Até mesmo em certas regiões em que elas eram desconhecidas, revelaram-se subitamente infestadas, muito devido ao retrato negativo imaginado por Nieder no Formicários, completado pelo famoso e cruel Manual Inquisitorial, O Maleus Maleficarum, Martelo das Feiticeiras, de Kremlin Sprenger, que ensina sobre o ódio, a tortura e a morte aos praticantes de heresias. Dotadas de poderes desconhecidos, de uma organização internacional complexa, muitas vezes apresentando hábitos mundanos, escandalosos, as feiticeiras multiplicaram-se a um ritmo incrível. Até os intelectos mais respeitados e influentes afastam-se das ciências exatas para explorar esse continente descoberto, essa América do mundo dos espíritos. De onde meu interesse pelas feiticeiras? Vou até 1990, vou ao mestrado na URGS em Estudos Francófonos, sob orientação de Zila Bern, com orientação de Bernard Andrés, professor da UCAM, ocasião em que estudei os romances da quebequense Anne Hébert e as constantes da literatura do Quebec. Foi aí que me encantei, literalmente, com a fantástica história de Sœur Julie de la Trinité, protagonista do romance Les Enfants du Sabbat. Julie age, revoluciona, tem visões, se metamorfoseia, faz milagres no convento. Nessa ocasião, conheci Laurie Saint-Martin, também professora na UQAM, autora de Figuras da Feiticeira na Escritura das Mulheres no Quebec, primeira fonte teórica inspiradora. Mais tarde, Anne Hébert, Les Enfants du Sabbat, Marie Escondé e Moi Tituba Sorcière Noire de Salem, única obra com 2 traduções para o português, e Nancy Houston em Instrument de Ténèbres, a única autora entre as 3 viva, reúnem-se em minha tese, conforme já citou a Vera, A Feiticeira Imaginário Ficcional das Américas, publicada pela editora da FURG em 2004. Comprovo que em intervalos de 10 anos, a partir da década de 70, as 3 autoras se valem de diferentes estratégias, discursos e épocas para exaltar fatos verídicos encontrados na história e inserir o popular, representado pela feitiçaria, em montagem erudita, representada pelo texto literário. Hébert, Condé e Houston recuperam a figura, valorizando-a no contexto da produção literária romanesca das Américas, mais do que protagonista, vítimas, rebeldes, histéricas ou loucas, as autoras fazem surgir heroínas que promovem a feiticeira ou a bruxa, transformada e revestida de novos valores, dinâmica, ativa, criativa, símbolo na luta feminista de desconstrução do discurso hegemônico. Há 2 anos, em 21 de outubro de 2022, Laurie Saint-Martin surpreendeu-nos com sua morte brutal ocorrida em Paris.
Ela recém finalizara a tradução do romance Everyone Knows Your Mother is a Witch, de 2021. Tout le monde sait que ta mère est une sorcière, de autoria da canadense-americana Rivka Gauchen. Trata-se de mais uma abordagem recente do tema feitiçaria, história que volta e, de certa forma, preenche o vazio que Laurie deixou. Vencedor do Writers' Trust Fiction Prize em sua versão original, a narrativa histórica desse romance barroco divide-se entre o arcaísmo e a modernidade, a gravidade e o humor absurdo. Sátira moral, Everyone Knows Your Mother is a Witch foi eleito um dos melhores livros de 2021 pelo New York Times, Washington Post, Time e Globe and Mail. O premiado livro, com ressonância surpreendentemente contemporânea, conta a história de Catharine Kepler, mãe de Johannes Kepler, célebre matemático e astrônomo, que deu seu nome às leis do movimento dos planetas. O ano é 1618. O local é Leonberg, pequena cidade alemã, assolada pela peste, pelas más colheitas e o medo de uma nova guerra. Ninguém ignora que Catarina é quem Catarina é, com a sua mania de inserir o nariz nos assuntos dos outros e oferecer remédios misteriosos a qualquer um. Velha, viúva e analfabeta, ela atrai tanto a atenção quanto a suspeita. Então, quando a insípida mulher do vidraceiro a acusa de tê-la envenenado com um caldo de bruxa, sem a mínima prova, a cidade logo a culpa por todos os males. Para tentar escapar da vingança pública, da tortura e da fogueira, Catarina não tem outra escolha senão buscar o apoio dos filhos, da sua vaca Camomila e do seu vizinho, a quem dita sua versão dos fatos. Como se pode verificar, a importância acordada à feitiçaria se deve a um processo de renovação e transculturalidade, somado à interseção de diferentes espaços e tempos. Séculos depois do término da caça às bruxas, elas ainda vivem, dançam, se deleitam e revoltam em textos contemporâneos. E Bechtel já atravessara o tempo para mostrar que no olhar da igreja, durante muito tempo, a mulher foi fonte da miséria cotidiana dos homens, das epidemias, tempestades, loucura, impotência sexual, e por aí vai, forçosamente levada à feitiçaria. Sua única salvação estaria nos ritos e nos sacramentos. Ao analisar as causas e os desdobramentos da Witch Crazy, pesquisei sobre os rituais eclesiásticos e satânicos, os primeiros governados pela igreja e sustentados pelo braço secular da Inquisição, os satânicos metaforizados pelo sabá, liderados pela figura do diabo e das feiticeiras, suas noivas. Abro o subcapítulo Sabá, Festa e Horror, com uma epígrafe retirada de Fausto, em que Goethe diz: uma centena de fogos brilham no círculo, se dança, conversa, cozinha, bebe, ama. Este é o mote para a abordagem dos rituais do Halloween, véspera de Todos os Santos ou do Dia de los Muertos. Então, sem mais tardar, vou à pergunta formulada para esta mesa: por que necessitamos dessas comemorações e as incorporamos? Recorro ao nosso Moacir Scliar em Conversando com as Bruxas, onde há mais de 20 anos ele já assinalava o aumento cada vez maior dessas festas entre os jovens, dos enfeites nas casas, nas vitrines, em escolas particulares, celebrações diversas se abrasileiram e chegam junto à reclamação de alguns nacionalistas de que a data seria uma importação sem sentido. Ora, não há dúvida de que há algo de incrivelmente libertador em uma celebração que incentiva a fantasia, a imaginação, colorindo monstros e colocando medos para fora. Fantasiar-se, desempenhar papéis, assumir uma identidade diferente é dar asas à imaginação. Vale lembrar ainda que amanhã não será só o dia das bruxas, mas também de outros seres do além, figuras frequentes na comemoração. O que haveria para rejeitá-las
para não gostar de esqueletos, vampiros, fantasmas, ghouls. A defesa nacionalista pode soar simpática, afinal temos nossos monstros, nossas lendas. Poderíamos até perguntar o que é mesmo originário daqui e o que vem de fora. País jovem, síntese de culturas, sabemos bem que no Brasil há uma fome de canibalizar referências. Até o bom velhinho é aceito, sinônimo de Natal, e já é tradicional. Mas poderíamos imaginar o Halloween brasileiro. O Saci, duende travesso que vive aprontando, sairia na comissão de frente como mestre de cerimônias, mãos dadas com Frankenstein, seguido pelo Boitatá, ladeados pela mula sem cabeça, suas parceiras para assuntos com fogo. A atração principal seria Corpo Seco, zumbi brasileiro que poucos conhecem. No fim das contas, esses mortos-vivos estão presentes em toda parte, é o que afirma o antropólogo Philippe Charlier na exposição sobre zumbis, atualmente no Museu Jacques Chirac, no Quai Branly, em Paris. Mário Corso, psicanalista gaúcho, autor de Monstruário, sustenta que esses seres dão contornos às coisas inefáveis, às nossas angústias mais secretas. Se temos em finados uma data triste, austera, melhor seria ver o espírito do Dia dos Mortos do jeito que o México comemora, carnavalescamente, brincando de mortos-vivos, aproximando-se dos antepassados e do inevitável destino. Abordar o tema da finitude, brincar com ele, tê-lo presente, ajuda a viver certamente com mais intensidade. Quem assegura é o jornalista Oliver Burkeman, no ensaio Poder Positivo do Pensamento Negativo. Para ele, visualizar a morte nos leva a ser mais gratos pelo que temos em nossa vida. Finalizando, eu digo, se para Niebuhr, na minha tese, a feitiçaria, ela diz que a feitiçaria é hereditária, a Maryse Condé vai assegurar que a feiticeira sou eu, enquanto Nancy Houston dirá a literatura é feitiçaria. Finalizo somando 2 significados da palavra bruxa. Em sânscrito, mulher sábia. Em latim, larva de borboleta. Ser bruxa é isso, é ter a sabedoria e o poder de se autotransformar. Então, parabéns a todas as mulheres, principalmente aquelas que, como as bruxas, seguem sua intuição, usam o sexto sentido para conseguir transformar as situações ruins em aprendizado e ainda sair voando. Feliz Halloween! Muito obrigada. Muito bom ouvi-la, Núbia, e instigador, né? Já dá vontade de começar a debater um pouquinho a questão, né? Todas nós envolvidas com a literatura, e aí a sua questão, né? Toda a literatura é feitiçaria. Mas vamos aguardar um pouquinho mais para a gente entrar já num bate-papo que nos permita realmente o diálogo. Eu passarei a palavra a Rose Iracique, como coloquei no início, né? Rose é a mais jovem doutora entre nós, ela defendeu sua tese no finalzinho de setembro, e a tese trabalhava exatamente a figura da bruxa, a ressignificação da figura da bruxa. Portanto, ela está com todas essas reflexões muito vivas, né? E vai trazendo isso um pouco para nós. O seu foco, nesse momento, será a teoria do imaginário, que ela retoma a partir do historiador e especialista na Idade Média, que é o Jacques Le Goff. Ele fala sobre traços imperceptíveis do imaginário medieval na cultura, né, na civilização ocidental. Conforme a Rose, essa visão favorece a ressignificação da figura da bruxa, ao mesmo tempo que provoca o nosso imaginário contemporâneo. Então, como coloquei, a Rose é recém-doutora, onde também fez o seu mestrado na literatura e crítica literária da PUC de São Paulo, tem também formação na área de direito, e realizou o seu doutorado sanduíche no último ano
na Faculdade de Artes e Ciências da Universidade de Harvard, que foi uma experiência incrível, e ele propiciou realmente leituras e uma experiência muito viva com essa temática. Rose, você está com a palavra. Coloque seu som, libere seu som, por favor. Obrigada, professora Vera. Boa noite a todos que estão participando aqui conosco nessa noite. E boa noite às cavaleiras da Távola Redonda, resilientes, muito obrigada, transpondo aí os obstáculos da tecnologia. Sobre a proposta da mesa de hoje, eu gostaria antes de fazer uma provocação a todos que nos acompanham e as colegas interessadas nesse assunto tão instigante, para que anotem nesse momento, guardem o que lhes vem à mente, o que cerca o seu afeto quando a gente fala em bruxa. Bruxa. Neste momento, sem elaboração, anotem aí no papel, no seu celular, sem censura, sem articulações, mas principalmente a nossa audiência de hoje, enfim, guardem aí o que vem em imagem, em memória, em background, lembranças de artes vistas e vivências, né? Porque, enquanto isso, eu gostaria de falar sobre o imaginário, segundo, então, esse historiador, que a professora Vera adiantou aí, que a minha fala vai orbitar em torno das ideias que eu venho lendo a respeito, de que o imaginário é um fenômeno do coletivo e reflete a forma de pensar, de agir e de viver individual e coletiva de cada tempo e sociedade. O Legoff é um historiador dos análises, cujos estudos do imaginário da Idade Média revolucionaram a história. Ele observava em suas aulas e escritos que havia a necessidade de uma visão renovada da Idade Média. E por que renovada? Porque a Idade Média era sempre dita a Idade das Trevas, ou então um período obscuro da história. E ele dizia, não, há que se renovar essa visão, estudando e conceituando cada parte do imaginário medieval. Ele acreditava que a cultura medieval revelava uma estrutura de criação de imagens e uma dinâmica de construção de heróis e de maravilhas que deixava traços imperceptíveis na cultura ocidental. E aí eu me interessei, porque falaríamos, então, de uma figura que atravessa os tempos, né? Séculos e séculos antes da era cristã. E cito, então, o Legoff. O imaginário alimenta o homem e o faz agir. É um fenômeno coletivo, social e histórico. Uma história sem o imaginário é uma história mutilada e descarnada. Estudar o imaginário de uma sociedade é ir a fundo da sua consciência e da sua evolução histórica, e ir à origem e à natureza profunda do homem, criado à imagem de Deus. Ele achava importante, portanto, observar o tempo, as relações entre a cultura erudita, principalmente o clero, e a cultura popular. Ele explica que o imaginário está além da representação, além do símbolo criado de acordo com a cultura, com a fantasia e o sistema de valores subjacente, né, tanto histórico como ideal. E também fazia a distinção entre o imaginário e o ideológico, que da mesma forma que o símbolo se alimenta da concepção de mundo no que diz respeito ao poder, à sociedade, ao governo e à justiça, e de que forma estão imbricados. Então, eu vou aqui lembrando a história da bruxaria, como se construiu a bruxa diabólica, protagonizando sempre ao lado do diabo, na construção do medo. A história do imaginário também tem seus documentos, e que, por seu turno, foram influenciados pelo imaginário,
E o historiador destaca a diferença entre os arquivos históricos, na maior parte produzidos pela cultura erudita, com predomínio de representações ideológicas, e, portanto, costumes, lendas, arquitetura e artes seriam fontes que melhor falariam desse imaginário. E assim é que eu quero trazer para o contemporâneo que realmente existe essa estruturação de formação de heróis, de maravilhas, de monumentos, que formam um imaginário e ele vai afetar toda a cultura e toda a criação artística e literária também, no caso que eu estudo, com relação à figura da bruxa. E aí eu volto naquela minha proposta, naquela minha provocação inicial, e pergunto, o que nos divide na hora de buscar em nós, ou no coletivo, a imagem da bruxa? Ou seja, no imaginário a bruxa é atraente ou repulsiva, tendo os mesmos poderes e talentos para transformar, seduzir, trapacear, encantar. Bem e mal são elementos relativos para essa figura tão cativante. A gente sabe por que foi construída a figura diabólica que eu mencionei, né, e temível da bruxa, no período de perseguições sociais e religiosas, e ainda como se deu a caça às bruxas, com seu ápice entre os séculos XV e XVI na Europa e países colonizados por europeus. Muitos estudos, né, já temos muitos estudos, um dos exemplos está aqui com a presença da professora Núbia, e outros historiadores e antropólogos que consultei. Então, sabemos dessa história e sabemos como isso fazia parte daquele imaginário, né, da Idade Média, preso a convenções religiosas, de poder, de justiça, né, todos imbrincados. O cristianismo desaprovava qualquer poder conferido à mulher, haja vista os conflitos e manobras ocorridos na Idade Média contra os poetas e cavaleiros românticos, fiéis escudeiros das suas amadas. Na literatura da Idade Média, apesar do movimento contrário, as lendas arturianas eram um misto de cristandade e paganismo. E a tábua redonda era um símbolo de igualdade e união dos cavaleiros em busca do... Fiz uma brincadeira, deixei um aqui do lado, em busca do Graal. Esse símbolo complexo e polêmico que teve uma abordagem contemporânea recentemente no famoso roteiro de O Código da Vinci, para trazer à baila aqui o sagrado feminino e a mulher como fonte de sabedoria e resiliência. Mas, como eu disse, complexo e polêmico e muito estudado. Houve períodos sombrios e violentos e, ao mesmo tempo, ricos em produção literária sobre o tema. Diante de incertezas políticas, guerras por território, doenças e pragas devastadoras, a bruxa lá esteve, protagonizando, como eu já disse, junto à figura do diabo. Romances e tragédias falam do desejo como se a via fosse de mão única para o corpo feminino. A sensualidade tornou-se uma arma feminina. Cair em tentação, aparentemente, vitimava apenas os homens, enquanto as mulheres eram a própria tentação. Na crença da maioria, a oposição corpo e espírito impunha a culpa quase que exclusivamente às mulheres, por habitarem seus corpos, e só o corpo feminino ser duramente castigado pelo pecado da luxúria. A capacidade de gerar filhos é desvinculada da capacidade de amar, desejar, cuidar, apaziguar convivências e produzir outros milagres e feitiços. Este é um cenário que varia conforme a época, mas é bem parecido ao longo dos tempos, porque ainda vivemos em uma sociedade patriarcal com traços do imaginário medieval em sua violência e alienação, na resistência à diversidade e à sabedoria popular. Parece que ainda escrevemos a partir desse lugar sobre os nossos sonhos, bons feitos, mazelas, guerra e paz. Temos visto em narrativas de autoria feminina recursos como a vocalidade em primeira pessoa, em metaficções historiográficas, recontos de mitos e lendas e adaptação de mitos que dão voz a personagens já conhecidas. Há certa reestruturação ou uma nova estruturação da personagem heroína, que não se destaca só pela coragem e força física descomunal, superando habilidades e estratégias masculinas para vencer. A gente encontra na literatura
não apenas a fantástica, ou a literatura feminista, de autoajuda, ela não está só num nicho, né, ou de terror. Nós encontramos já uma literatura apresentando bruxas em enredos que evidenciam o feminino, como força diferente da força masculina, não exclusiva de um gênero, apenas oposta à racionalidade, à reação rápida, objetiva e muitas vezes violenta, à frieza ou extremo materialismo. Refiro-me ao feminino como sentimento, pensamento, paciência diante do caos, abrigo que não se vinga do inimigo, a diplomacia desinteressada, a terra após a guerra e a capacidade de regeneração. O sobrenatural, a criatividade e a intuição não são mais só para fadas. E a fada não é mais aquela mulher que vem atender os pedidos se você for bonzinho. Os poderes chamados mágicos têm se popularizado como metáfora para o poder de persistir e transgredir se necessário. Quem nunca ouviu uma mãe solo que ganha salário mínimo dizer que faz mágica no supermercado? Ou então, uma CEO que concorreu com uma maioria privilegiada masculina ser chamada de a bruxa do marketing, a bruxa da administração, das vendas, ou simplesmente uma bruxa. Assim, olhando para o contemporâneo e vendo a mesma velhinha arqueada e assustadora, talvez estejamos diante dos traços do imaginário medieval apontados por Le Goff. E aí, eu sigo com algumas provocações quanto a essa imagem tradicional, trazendo outras perspectivas para vocês. A partir da provocação que eu fiz inicialmente, eu já estou finalizando, de que vocês anotassem e pensassem como veio a imagem da bruxa, como veio o conceito, a valoração da figura da bruxa para vocês quando eu provoquei. Então, eu queria acrescentar algumas perspectivas, mesmo utilizando essa imagem antiga e tradicional. Falar que a lua é o símbolo da antiga grande mãe, regente das águas, tanto do mundo como dos corpos, e por analogia das nossas emoções mais profundas. A vassoura é o transporte das bruxas para voarem e serem livres. O cabo é um símbolo fálico também. Há especulações de que o maço de ervas servia para banir males, e ainda que esse maço de ervas pode representar a vulva, e, portanto, a vassoura seria uma imagem que remete ao coito. O chapéu pontudo é o símbolo de elevação para o divino, circular na base, forma geométrica sagrada para os pagãos. O caldeirão, mais uma brincadeirinha aqui, o caldeirão, símbolo do ventre da grande mãe, pode ser uma alusão ao Graal, símbolo de fonte de sabedoria, transformação e cura ligado à terra. Mas também podemos refletir sobre simbologias que venham ao encontro de fenômenos similares no imaginário contemporâneo, como a caça às bruxas velada por trás das estatísticas de feminicídios. Vejamos, mulheres que voam por serem livres, que seguem a lua no controle de suas emoções, sabem gestar mudanças no grande caldeirão da vida, e aí, aos desavisados, suas silhuetas continuarão a ser de velhinhas arqueadas sobre uma vassoura e o caldeirão continuará a ferver sapos, ratos e morcegos. Muito obrigada. Muito bem, então, Rose, né? Em seguida a gente passará, né, a comentar, discutir um pouquinho essas colocações suas, bastante instigantes também, e eu quero consultar a professora Marisa para ver se ela já conseguiu estar com o som. Estão me ouvindo agora? Agora sim, Marisa. Bom, eu já antecipei a sua apresentação, né? Então somos ouvidos aí para voltar lá atrás nas questões da Lilith, a feiticeira, que todos nós em algum momento já estudamos e já nos deparamos com ela. Você está com a palavra. Obrigada pela presença, Marisa. Muito obrigada, Vera. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, muito alegre, né? É um tema que teve momentos terríveis historicamente, né? A ideia das bruxas,
mas me deu muita alegria de estar na companhia de professoras com trabalhos tão interessantes e textos tão interessantes. Estou gostando muito. Bom, eu vou falar primeiramente de uma ideia, que a ideia da bruxa está presente como um mito de origem da nossa tradição judaico-cristã. Eu acho que a história da Lilith é até bastante conhecida, mas como essa ideia no início da nossa tradição judaico-cristã, é que eu queria reforçar um pouco, né? E também queria começar dizendo que é quase uma frase incontornável, né? Aquela famosa frase, não creio em bruxarias, pero que las hay. Eu queria dizer que, do ponto de vista histórico, antropológico, as sociedades que acreditam em bruxaria, elas realmente existem. Por quê? Porque a bruxaria ela é constituída dentro de um sistema simbólico, né, de um sistema de crenças, e se ninguém ocupa esse lugar, se ninguém ocupa esse papel, essa estrutura simbólica se rompe. Então, seja a força, né, uma confissão obrigada, como houve tanto na Idade Média, ou espontânea, alguém se reconhecendo como bruxa, as bruxas existem, né? Isso é completamente incontornável. Então, nós temos, por exemplo, em várias comunidades, vários relatos em comunidades tribais, em que quando uma pessoa se confessa bruxa, e às vezes confessar-se bruxa significa a pena de morte, as pessoas desistem da pena de morte porque aquela pessoa referendou a crença, né? Referendou a crença delas. Então, a primeira coisa é que tem essa ideia da existência concreta das bruxas nas sociedades que acreditam nelas, né? E também uma primeira coisa que eu dizia, a professora Rose disse com muito acerto, que a ideia da bruxa é a criação está identificada com medo, mas, na minha opinião, também e muito, muito fortemente identificada com o mal. Então, essa ideia de que o mal é a mulher e a mulher é bruxa, e que no princípio estava o mal, né? Tem até o livro da Simone de Beauvoir, tão conhecido, O Segundo Sexo, ela usa uma epígrafe do Pitágoras, que diz o seguinte: no princípio havia um princípio que criou a ordem, a luz e o homem, e um princípio que criou a treva, o mal e a mulher. Então, isso faz parte fortemente desse imaginário da bruxa ligada ao mal, né, e os mitos de origem ligados a essa ideia da bruxaria. Eu não sei se vai dar muito tempo, eu tinha até comentado com a professora Vera que eu não sei se eu vou conseguir falar muito também da questão amorosa, que é maravilhosa e me é particularmente cara de trabalhar essa relação do feitiço com a bruxaria, mas eu vou dar também alguns exemplos. Então, assim, nessas sociedades tribais, e muito na nossa literatura, o feitiço amoroso é sempre necessário. Quer dizer, para me explicar melhor, o amor é sempre fruto de um feitiço. É impossível que o amor seja alguma coisa espontânea, racional. Por exemplo, tem uma tribo que o Malinowski, que é um antropólogo anglo-saxão, estudou, que, assim, mesmo se uma mulher lindíssima e um rapaz lindíssimo se apaixonassem, alguém fez feitiço para eles se apaixonarem. E, às vezes, esse feitiço causava problemas. Por exemplo, o Malinowski conta um caso em que uma moça fez um feitiço para um rapaz e colocou no portal, assim, em cima, para que quando ele passasse, o feitiço caísse na cabeça dele. Só que quem passou primeiro foi o irmão. E eles se apaixonaram loucamente, o irmão e a irmã, e foi um problema para desfazer aquele feitiço. E aí, por exemplo, na ordem, tem o Denis de Rougemont, que é um estudioso também da Idade Média. Ele fala que o mito de Cristão Isolda, né, é a base da nossa estrutura das relações amorosas, o modelo
do amor romântico foi dado primeiro por Tristão e Isolda. E nele está exatamente a ideia do filtro amoroso, que também foi um engano, né? A mãe de Isolda era bruxa, ela fez um feitiço para que fosse dado ao rei Marcos, né, para ele se apaixonar por Isolda. Mas, não, é isso. E aí o Tristão tomou por engano, e ele que se apaixonou por Isolda. Então tem sempre essa ideia do feitiço na relação amorosa, que eu acho muito interessante. Mas depois, no debate, quem sabe, eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas eu gostaria de falar um pouco dessa questão histórica e mais antropológica da nossa tradição judaico-cristã, que, como já falando um pouquinho mais da Lilith, né, ela vai surgir porque ela renega, ela se revolta contra Deus e contra Adão. Com isso, ela é expulsa do paraíso, né? Ela vai viver no Mar Vermelho com os demônios, e ela vai parir por dia mais de milhares de demoninhos, né, chamados Lilin, que ela devorava. E por isso ela estava sempre com os peitos cheios de leite. E aí ela em vários mitos também de origem, é uma mulher com os peitos cheios de leite, dá leite à noite para crianças, para bebês, e que morrem de morte desconhecida, de morte súbita, sem saber a causa. Até na nossa literatura, no Macunaíma, aparece essa figura, ela é identificada como a serpente, né? A serpente que tentou Eva, e também a serpente que é representada algumas vezes na figura da Virgem Maria, ela esmagando os pés, a Virgem esmagando os pés de uma serpente, né? No caso de Macunaíma, aparece a Si, mãe do mato, que era a mulher do Macunaíma, era uma amazona, e ela só tinha um seio. E à noite uma serpente desce e vai sugar o único peito de Si. No dia seguinte, a criança, filha de Macunaíma e Si, vai mamar no único seio dela e morre envenenada, né, e vira uma constelação no céu. Então, essa figura da Lilith, como a figura do mal e a primeira feiticeira, a primeira bruxa, ela aparece transfigurada em muitas culturas, muitas mesmo, em culturas africanas, em culturas indígenas do Brasil, a presença dela é muito forte, né? Mas falando da nossa história na tradição ocidental, né, quando as bruxas vão aparecer, né? Deixa eu ler aqui minhas anotações. Macunaíma, eu já falei. Desse grande momento da caça às bruxas na Idade Média, que foi o maior genocídio de todos os tempos, né? Que ocorreu desde o século XIV até o século XVII e até mesmo no iniciozinho do século XVIII, o número de mulheres queimadas na fogueira, você encontra todas as possibilidades, ela varia de 40 mil, 60 mil, e já vi até o texto do Voltaire que fala em 100 mil mulheres queimadas, né? Eu acho que jamais conheceremos o número exato. As descrições das bruxas na Idade Média coincidem muito com a da Lilith, né? Uma mulher essencialmente má, de costumes depravados e de conluio com o demônio, né? No livro Maléus Maleficarum, que também é conhecido por O Martelo das Feiticeiras, que já foi citado pela professora Núbia, o seu autor, são dois autores que faziam parte da Inquisição, eram inquisidores, né? Eles justificam o fato das bruxas serem essencialmente mulheres da seguinte forma, né? Eu vou até ler aqui um pedacinho para vocês, porque diz o seguinte: na primeira parte do livro aparece, diz assim, das 3 condições necessárias para a bruxaria: o diabo, a bruxa e a permissão de Deus Todo-Poderoso. Ou seja, é necessário que Deus consinta no mal, né? Consinta que exista a bruxaria. E o livro é todo organizado daquela forma
cultura escolástica, né, que fazia com que chamava-se disputácio, né? Eles põem alguns argumentos contra e outros a favor. Então, quando eles se perguntam, né, por que a superstição eles chamam de superstição, é encontrada principalmente em mulheres, né? Ele vai dizer o seguinte: fútil é contradizê-lo, afirmamo-lo com respaldo na experiência real, no testemunho verbal de pessoas merecedoras de crédito, e sem de modo algum aviltar o sexo a quem Deus confiou a glória magna de espalhar largamente o seu poder. Digamos que diversos homens têm identificado para esse... Bom, eu vou resumir um pouco, em vez de ficar lendo, que dizem o seguinte, que a bruxa, né, ela... Agora eu me perdi com essa história de ter sumido aqui o som. Por que ela é sempre mulher? Porque a mulher não tem meio termo, ela é sempre ou muito má ou muito boa. Quando ela é essencialmente boa, ela é Virgem Maria. E quando ela é essencialmente má, ela é bruxa, né? Então não tem nenhuma possibilidade da mulher ser medianamente boa ou medianamente má, né? Então, como eu disse antes, as sociedades que acreditam em bruxaria... me parece que as bruxas estão soltas mesmo, né? A cada momento nós enfrentamos um desafio aí. Marisa, não, voltando para concluir a sua fala, eu vou chamar, então, para estar conosco, a professora Nadine. Vamos lá, então, vai. Professora Nadine, começo por apresentá-la, mestre e doutora, ótimo, Nadine, que você esteja na tela, mestre e doutora pelo programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação, da Escola de Comunicação e Artes da USP. Ela realizou também doutorado em tutela na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, no programa doutoral em Informação e Comunicação. Ela também é professora na pós-graduação da Escola de Belas Artes e já atuou como docente na Escola de Comunicação das Faculdades Integradas Alcântara Machado, assim como das Faculdades Metropolitanas Unidas. A professora nos propõe focalizar a questão da violência e a desinformação direcionadas à mulher na situação política atual. Ela procura, nesse momento, fazer um paralelo com a caça às bruxas na era moderna, com estudos realizados por Silvia Federici, em Caliban e Bruxa, que sugere que a caça às bruxas visava destruir o controle reprodutivo feminino para facilitar a construção de um regime capitalista patriarcal, né? Então, ela vai fazer essa abordagem, né, inclusive chegando à questão da violência digital contra as mulheres como uma forma moderna de inquisição, né, que estaria perpetuando o conservadorismo e o patriarcado. A professora também estará usando um texto que nós vamos colocar o link desse texto no nosso chat, como estamos colocando das outras professoras, para que os ouvintes possam depois fazer uma consulta e ler o texto na íntegra. Nadine, muito bom ter você conosco, e eu passo a palavra, então, para podermos todos acompanhar o seu raciocínio, a sua proposta em relação a essa temática. Obrigada por estar conosco, Nadine. Obrigada, professora Vera, eu que agradeço a você, agradeço a Rose pela possibilidade de a gente estar aqui hoje, no pré-Dia das Bruxas, fazendo essa conversa, essa discussão que é tão importante, com falas tão interessantes das professoras que vieram antes de mim aqui, né, nessas exposições, e que trouxeram a figura da bruxa
dentro desses processos literários, dentro de uma visão antropológica, dessa construção que foi feita da figura da mulher, né, como um todo. E eu acho interessante porque eu acho que de uma forma até um pouco muito bem pensada, na verdade, pela professora Vera, a gente tem, assim, uma linha não necessariamente cronológica, mas uma linha que faz muito sentido, que me coloca agora no fim dessas falas, justamente porque a minha fala se aproxima mais do tempo em que nós estamos vivendo. Eu desconectei um pouco da ideia da figura da bruxa em termos literários, mais ou menos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu trouxe como essa figura da mulher, hoje, dessa mulher que, quando o homem ele quer trazer um estigma negativo, ele usa o nome bruxa para ele poder diminuir essa jornada dessa mulher e tudo mais. E nesse sentido eu vou falar um pouco sobre como isso tem acontecido na política brasileira e de alguns outros países também, embora não vá me aprofundar, e como isso também acontece com as mulheres no cenário midiático, as mulheres na imprensa, as mulheres que são jornalistas e que têm papéis e posturas no universo como não somente reprodutoras, né? E por que eu falo de reprodutoras, né? Porque, como a professora Vera disse, a Silvia Federici, né, no livro O Caliban e a Bruxa, ela traz essa ideia de qual foi a razão da execução de centenas de milhares de bruxas no começo da Era Moderna. E por que essa destruição dessas mulheres tidas como bruxas para a Inquisição, coincidiu com um período de início de construção do capitalismo. Então, a autora, né, a pesquisadora Silvia Federici, ela fala que esse genocídio perpetrado pela caça às bruxas, ele teve como objetivo a destruição do controle que as mulheres exerciam sobre sua função reprodutiva. Era um momento em que as mulheres sabiam utilizar as ervas para engravidar ou não, né? Para potencializar os seus próprios desejos, desconectados de desejos masculinos, que queriam um filho varão ou que queriam filhos a qualquer custo. Então as mulheres elas tinham o domínio sobre o próprio corpo. A gente sabe até hoje que essa é uma pauta que incomoda em muitos aspectos. Então, na visão da autora, da Silvia Federici, essa caça, esse genocídio, ele foi a base para o desenvolvimento de um regime patriarcal cada vez mais opressor. Então, essas raízes, né, dessas transformações sociais que acompanharam o surgimento do capitalismo vieram com outros aspectos, né? Então, tiveram crises demográficas nos séculos XVI e XVII, coisas relacionadas a políticas de terra, o trabalho da era mercantilista, e nisso a Silvia Federici começa a demonstrar que essa perseguição às bruxas ela se tornou um aspecto central, tanto da acumulação e da formação do proletariado moderno. E no Brasil, por exemplo, a gente começa a observar, fazendo um belo salto de séculos, a gente observa que os crescentes discursos de ódio direcionados às mulheres políticas em cargos públicos também são fruto inconscientemente de um desapontamento pelas mulheres deixarem as suas funções de mulheres, entre muitas aspas, né, que eram funções reprodutivas, eram funções de cuidar do lar, de cuidar do marido, né, não está muito longe do nosso imaginário popular, no surgimento da televisão, as primeiras propagandas em que o homem chegava do trabalho em casa e ele era recebido por uma mulher bonita, bem vestida, perfumada provavelmente, arrumada para recebê-lo, com um avental, uma torta em mãos e alguma coisa que ela preparou para o jantar, e aí ela trazia, né, colocava a torta e trazia os chinelos para que ele pudesse se sentar à poltrona do papai e descansar, porque ele trabalhou. Ela não. Ela está ali num papel para servi-lo, porque ele fez dinheiro. Ela cuidou de filhos e cuidou da casa, isso não é importante. E
o homem precisa que esse papel ele seja cumprido, né, para que ele continue desenvolvendo as suas funções, que são cada vez mais distantes do universo do lar. Então, quando a gente pensa nas mulheres tomando protagonismo cada vez mais sobre os seus corpos, como aconteceu nesse período da era moderna, e hoje cada vez mais sendo fortalecido, como disse a Rose, com mulheres CEOs, CMOs, né, diretoras de marketing e tudo mais, com as pessoas comuns, que estamos nós aqui, professoras, mulheres, tendo esse protagonismo, por exemplo, agora mesmo. Isso, essa questão da mulher ter esse poder sobre o seu próprio corpo, sobre sua reprodução e tudo mais, é mal visto pela sociedade patriarcal, porque isso pode fazer o quê? Abalar a herança do capitalismo, né? Então, é necessário afastar as mulheres das suas posições políticas. Então, assédios, violências físicas, ofensas, são estratégias de afastamento dessas mulheres dos palanques políticos e da representatividade, tanto do Estado Democrático de Direito, quanto das outras esferas, dos outros cenários, né? Então, são diversas táticas que reforçam essa questão do machismo estrutural. A gente pode ter um exemplo, um dos últimos que eu me lembro, que a Sâmia Bonfim, ela estava no meio de uma fala no Congresso e aquele deputado Nicolas interrompeu a fala dela e disse: "Você quer um hambúrguer?" Ele não precisava dizer mais nada. Ali naquele momento foi uma cena de violência. A Sâmia não é uma mulher com corpo de modelo e nem tem que ser, mas ele, tentando desestruturá-la, usou uma frase muito simples que subjetivamente tem muito a dizer, mas objetivamente nem tanto, mas numa tentativa de desestruturá-la. Então, existe uma plataforma que é The Armed Conflict Location and Event Data Project, vai estar no texto que vocês vão ver aqui no link já, que apresenta um painel de controle que mapeia as situações de violência política nos diferentes continentes. E essa plataforma, ela mostra, ela traz dados que mostram que a violência física contra mulheres na política está aumentando, o que cria obstáculos à participação das mulheres em processos políticos. Por exemplo, eu não sei qual seria a minha estrutura se eu ouvisse esse comentário de um deputado que deveria estar discutindo política, mas que está, na verdade, tentando estratégias para me desestabilizar. Esse relatório, então, ele mostra o que foi publicado no ano de 2021, foi um pouco antes desse artigo ser publicado. Ele falou sobre o aumento da violência, inclusive física, contra mulheres em praticamente todas as áreas de cobertura da plataforma, especialmente África, Ásia Central, Cáucaso e tantos outros. E alguns dos países mais violentos são México, Colômbia, China, Brasil e outros. Então, no Brasil, e hoje a gente acompanhou a questão do julgamento, né, foi um dos casos mais emblemáticos, que na época do artigo eu coloquei ainda sem solução, que foi a morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, em 14 de março de 2018. Uma mulher negra, periférica, homossexual, que teve o veículo atingido por 13 tiros, que não somente a mataram, mas mataram o motorista também. Quando a gente pensa nesse cenário, por que tem a ver com a bruxa, com a figura da bruxa, né? Esse papel da mulher como sendo um papel incômodo, ela é vista de forma demonizada, pode-se dizer assim, ou ela é vista como até explicou a Rose, né? Aquela CEO que é mais firme ou mais dura em alguns aspectos, ela é bruxa. Ou ela é legal ou ela é bruxa, ou como disse a professora Marisa, ou é a Virgem Maria, ou você está falando de uma figura de uma bruxa, porque a mulher ela está sempre nesses dois polos, né, lutando para encontrar um lugar nesses dois cenários. Em agosto de 2021 foi aprovada uma lei que estabelece algumas normas para prevenir, reprimir, combater a violência política contra a mulher nos espaços que são de funções públicas, né, para assegurar a participação das mulheres. Mas
Claro, como todo projeto de lei, como toda lei recém-aprovada, ainda existem muitos percalços dentro dessa estrutura que precisam ser revistos, né? E logo que essa lei foi aprovada em 2021, um mês e meio depois da aprovação, a senadora Simone Tebet foi chamada de descontrolada pelo ministro da Controladoria Geral da União, na época, o Wagner Rosário. Ele tentou o quê? Descredibilizar a fala da senadora, afirmando que ela deveria ler novamente o processo, e aí ele proferiu a ofensa. A ofensa de um homem para um homem, ela acontece num outro âmbito. A ofensa perpetrada para uma mulher, ela é sempre relacionada a um processo de desacreditação da sua inteligência, de diminuição das suas habilidades, de falas machistas como volte para o tanque ou para a pia, e dessas outras estruturas que remontam e trazem em si muitas dessas construções que a Silvia Federici lembrou, né, e tão brilhantemente expôs no livro dela, O Caliban e a Bruxa. O então presidente da República, Jair Bolsonaro, quando deputado em 2014, virou para a deputada Maria do Rosário com falas machistas também, dizendo uma frase que ficou muito conhecida, que eu não estupraria porque ela não merece, como se uma cena dessas de grande violência fosse, na verdade, um brinde para a mulher, na visão dele, né, inconsciente, frígida, ou que precisa da correção masculina, de um falo masculino, ou que precisa da figura de um homem para se credibilizar ou não, né? Então, uma frase completamente violenta. E, ao mesmo tempo, muitos outros exemplos, né, que seriam inúmeros, infelizmente inúmeros, se a gente fosse citado aqui, até quando a deputada Isa Pena, do PSOL, ela estava assim na bancada, no Congresso, e veio o deputado Fernando Cury e colocou a mão no seio dela, na lateral dela, enquanto ela falava. E aí ela teve um ato ali de empurrá-lo e tudo mais, e ele foi acusado de importunação sexual. As importunações vividas pelas mulheres, elas são inúmeras, elas são públicas, elas são privadas, elas são feitas por meio de pequenos olhares, de observações e de violências que são silenciosas, muitas vezes são construídas de maneira silenciosa. Então, muitas vezes, né, a violência sexual, ela inclui assédios, avanços indesejados e tudo mais, mas imagens que tentam questionar publicamente essas mulheres, como a gente viu nas eleições em que a Dilma concorreu à presidência, que ela foi colocada nos veículos automotivos, nos carros, bem na parte onde se coloca o combustível, de uma forma sexualizada. Agora a gente teve o mesmo exemplo com a Tabata do Amaral. Então a gente percebe que esse tipo de situação são situações que reforçam esse mesmo pensamento, essa mesma estrutura de manutenção de uma estrutura patriarcal e capitalista coordenada e comandada por homens. Então, as mulheres que não tiverem, que não têm, vamos dizer assim, na visão masculina, a estrutura necessária, ou o endurecimento, muitas vezes até próximo do universo masculino, acabam se afastando, ou deixando de ser uma mulher na política. Eu admiro, por exemplo, a Sâmia absurdamente, porque as coisas que ela aguenta ali, eu não sei se eu duraria 5 minutos sem perder o réu primário. E aí a gente percebe, então, que, em termos de desinformação, esses discursos de ódio, eles vêm atingindo as mulheres também com fake news, também com ataques que ficam reforçando estereótipos, né? Em novembro de 2020, por exemplo, a Manuela Dávila, que era candidata à Prefeitura de Porto Alegre, ela foi alvo também de um candidato, que é o Rodrigo Maroni, que chamou de patricinha mimada, que ela poderia estar comprando bolsa no shopping. Mais uma tentativa de tirar o controle da mulher do seu próprio controle, do seu próprio eu, para descredibilizá-la de alguma maneira, né? Colocando a mulher em um estigma de ser vazia, de ser fútil, e do que isso poderia ser interpretado pela sociedade, né? Que a sociedade compra esse tipo de discussão. Então, a própria Greta Thunberg, que é uma ativista, que à época, né, em 2020, ela tinha 17 anos, mas ela começou o ativismo dela de maneira... Ela era criança, ela era pré-adolescente quando ela começou a fazer aquelas greves às sextas-feiras pelo clima, né?
pensando no meio ambiente, um site canadense, na época, de uma empresa petroleira, né, não era uma empresa que de fato sexualizava qualquer tipo de figura, utilizou a figura da Greta Thunberg numa posição sexual e nua, enquanto duas mãos puxavam, porque ela usava trancinhas, né? Enquanto duas mãos puxavam essas tranças dela. Então, até o fato da mulher tentar se posicionar politicamente diante das crises do meio ambiente, uma criança, uma menor de idade, não foi poupada desse tipo de violência, desse tipo de absurdo. A gente não precisa nem entrar aqui em exemplos relacionados às mulheres que são lésbicas, ou as mulheres trans, e todas as questões que vivem. Por exemplo, a Erika Hilton, que é uma mulher negra, é uma mulher trans, e que esses criminosos, eles chegaram a ameaçar incendiar sua casa, o seu corpo, xingando-a de Satanás do inferno, né? Que aí a gente pode até fazer uma comparação com a ideia da figura da bruxa, se você pensar numa visão bem cristianizada do que é a bruxa. Enfim, são inúmeros os exemplos que a gente consegue observar e as associações, os padrões que são perpetrados por essas pessoas que cometem essas violências. Então, esses inquisidores nos séculos 16 e 17, eles utilizavam torturas físicas. Qual é a arma utilizada hoje dentro das mulheres na política brasileira e algumas em outros países também? A desinformação, a descredibilização, para alimentar o quê? O discurso de ódio, o assédio e formas de acuar essas mulheres para que elas não ocupem esses cargos que são públicos, né? Incomoda o homem, incomoda. A gente teve um caso de um juiz há pouquíssimo tempo também, em que uma das advogadas que estava ali na sessão, ela estava grávida e, de acordo com a lei, ela tem o direito a se pronunciar primeiro. Mas como a sessão era online, ele disse que essa lei não valia para o mundo online. E ela disse que ela estava passando mal. E ele falou, mas eu nem sei se você está grávida mesmo. E aí ela levantou e mostrou a barriga nitidamente grávida. E ele insistiu, mesmo os colegas homens também, dizendo que não concordavam com ele, mas ele era o juiz. Então, as pessoas acabam ficando sem muita fala dentro daquele processo. Então, esses inquisidores de antes, eles não utilizam os mesmos métodos para agora, mas eles não deixam de ser inquisidores. Então, eu trouxe aqui esse paralelo para a gente pensar em como essa figura da bruxa, ela caminhou daquele universo que era, na verdade, uma tentativa de manutenção de um patriarcado e da construção desse capitalismo que estava vindo, para outras formas de violência, mas que possuem, de fato, os mesmos objetivos. A bruxa de antigamente, nós, mulheres empoderadas na política e que trabalhamos, somos as bruxas de hoje, não no sentido religioso, no sentido desse estigma mesmo. Não sei quanto tempo eu falei, acho que eu me empolguei um pouquinho, mas obrigada pela oportunidade para poder trazer um pouco aqui dessa discussão para vocês. Obrigada, Nadine, muito instigante todo o contexto que você traz, a nossa contemporaneidade. Eu vou passar imediatamente, eu tenho algumas questões, né, que me chegam aqui pelo celular. Eu vou pegar... Eu já vou fazer umas 2 ou 3, e aí vocês veem como querem estar respondendo, né? Ou mesmo fazendo uma conversa entre vocês, que eu acho que seria o mais estimulante. Em relação, provavelmente, a essa a última fala da professora Nadine, mas também a anterior, que colocou o número de mulheres queimadas, né, 40 mil mulheres queimadas, acho que foi colocação da professora Marisa, essa. A pergunta é assim, como que vocês veem, na realidade, o que mudou se olharmos para essas milhares de mulheres queimadas e as mulheres hoje humilhadas, violentadas, né, desprezadas nos dias de hoje? O que vocês diriam que mudou nesse contexto? Essa é a Rosiane que passou a pergunta. Uma outra questão é uma questão que não chegou a ser tocada aqui por nenhuma das convidadas,
mas que, me parece, nós temos algumas questões que beiram a relação com a literatura infantil. E aí, eu diz o seguinte: como você entende a substituição da bruxa tradicional, velha, feia, corcunda, com as bruxas que aparecem hoje nas histórias infantis, que são boas e são sempre amigas, né? O que esta nova figura que aparece na literatura infantil contemporânea tem a ver com a bruxa tradicional? Essa versão nova não seria um olhar mais político e ideológico do que um olhar artístico e literário? Né? E ainda tem uma outra aqui que pergunta o seguinte: como se explicaria o fato, ou melhor, a crença de que o amor é ainda um resultado de feitiço? Eu vou parar nessas três e aí vamos sentir um pouquinho como que vocês podem estar respondendo ou alimentando até um debate entre vocês. Eu até gostaria de responder sobre a figura da bruxa, professora, que não na literatura, mas essa imagem da bruxa corcunda e velhinha foi, inclusive, uma imagem muito utilizada na época das sufragistas, né? Então, essa ideia, né, das mulheres que eram as primeiras feministas, as sufragetes, né, elas eram vistas e desenhadas pelos homens daquela época como mulheres velhinhas de narizes pontudos e tudo mais. Então, em termos de movimento social e político, se a gente parar para pensar, o movimento pelo sufrágio feminino, que era um movimento pelo direito ao voto, que aconteceu ali no século XVIII, né, na França no século XVIII, era um movimento político, olha que interessante. E as mulheres, quando foram ser retratadas como sufragistas e como buscando esse direito ao voto, eram retratadas de forma caricata, como mulheres velhinhas corcundas de narizes feios e uma coisa assim. E aí, deixo para as minhas colegas que entendem muito mais que eu, a gente pode pensar nos próprios contos de fada, né, e nas formas que a literatura trouxe esse símbolo que depois foi hollywoodianizado. Mas queria fazer só essa observação das sufragetes. Uhum. Eu gostaria de comentar sobre os contos infantis também, posso falar? Perfeito, Marisa. Então, primeiro eu queria pedir desculpa para a minha fala tão truncada, tão fragmentada, eu não consegui acabar a minha fala, tinha bem mais coisa para dizer, mas foi o que deu para fazer, eu sinto muito. Mas é o seguinte, eu acho que tem uma coincidência dessa ideia, dessa bruxa, né, que ela está renovada e está com uma outra conotação, da mesma forma que as outras bruxas, na literatura também para adultos, eu acho que é dar uma positividade à figura da bruxa, né? Que também, todas aquelas coisas que eu estava falando, da Lilith e de outras figuras que eram bruxas e que eram extremamente negativas, elas foram redescobertas pelas feministas nos anos 60 e 70. E o importante era dar uma positividade. Por que eu fui tão longe buscar a Lilith? Mas, na verdade, ela é contemporânea. Ela foi reinventada na contemporaneidade, né? E porque as mulheres queriam buscar alguém que tivesse uma significação de rebeldia. Eu acho que nos contos infantis se reproduz essa ideia de atribuir, uma positividade à ideia da bruxa. E aí? Eu continuo. Ai, desculpa. E você está com o som. Você tem que liberar o som, Rose. Pronto, acho que deu certo. Sim. Me ouve? Sobre a bruxa da literatura infantil, embora não seja a minha área de pesquisa, né, sendo eu da literatura,
Eu, de certa maneira, faço essa observação na minha pesquisa, que a bruxa, nos contos de fada, ou nas lendas, ou até essa contação de história que a gente encontra no YouTube, vi algumas, né? Eu vejo muito a imagem que está sendo passada, né, para o público infanto-juvenil, nesse sentido artístico, lúdico, mais relaxante, mas eu também vejo que subjacente a isso existe uma imagem de redenção. Sempre a chamada bruxinha do bem, ou bruxinha boa, ou bruxinha. Enfim. E nós estudamos isso na literatura, né? Eu estou trazendo isso para a literatura, como a Nadine passou a bola, vamos lá, vamos falar de literatura. Eu estou falando de literatura, né? A gente tem estudado a questão da redenção, inclusive nos nossos grupos de pesquisa de categorias da narrativa. E essa redenção, no caso da figura da bruxa, me faz questionar, né, essa personagem, mesmo sendo para o universo educacional infanto-juvenil. Eu acho que justamente aí que se poderia entrar de uma outra maneira, e aí, repito, não é minha especialidade, entrar de uma outra maneira nessa questão que a gente vem falando dos extremos, né? Ou ela é muito boa, ou ela é muito má. E colocá-la num lugar de ser o politicamente correto, ou então só como exemplo de que tem que escovar os dentes, tem que dormir, obedecer o professor, obedecer a mãe, coloca uma figura histórica muito importante para o feminino nesse papel de exemplo de redenção, né? De enquadramento, de exemplo de obediência silenciosa. Enfim, é uma opinião mesmo da pesquisadora. É isso, Vera, obrigada. Eu gostaria de acrescentar, de lembrar, na fala da Rose, que nós temos aqui no Sul uma escritora que vocês conhecem, já não vive mais, a Lia Luft, e que escreveu as historinhas da bruxinha boa. Então, já num tempo como, né, de redenção, aquele estereótipo, né, literário que distingue um pouco a feiticeira, né, da bruxa, a bruxa, né, a má, a personificada pela personagem que eu citei, da Rita Goldstein, e a bruxa, a feiticeira boa do Michelet, que lida com as ervas, que vai para a floresta, que lida com elementos da natureza. Nas histórias infantis tem muito, né, esse contraponto entre ambas, personificando positivamente, né, e negativamente. Então, a velha, a feia, né, é a bruxa do mal, digamos, a satânica, e a que lida com os filtros, a que vem na capa da La Sorcière do Michelet, é aquela, né, que entra a nosso favor, feitiços para nos trazer coisas boas, né? E que eu acho que essa é a que nós vamos celebrar amanhã, de uma certa forma, né? É a bruxa, o nosso propósito aqui é véspera de Halloween, e não outro, e através dele se desdobrou uma série de outras reflexões e textos, mas o que nós vamos celebrar amanhã, e que vão bater aqui na minha porta, eu já estou me preparando, né, para não decepcioná-los, né, gostosuras ou travessuras, e é isso que eu acho que a bruxa boazinha tem personificado nas histórias infantis, embora não seja também meu campo a literatura infantil, mas vejo mais ou menos assim, e vejo como essa brincadeira como uma festa muito positiva num tempo de tanto mal, como se viu através do texto da doutora Nadine, tantos exemplos, né, de perseguição negativa em relação à mulher, vem como um contraponto positivo para nos dar uma certa esperança, que é o que nós estamos precisando agora, sem dúvida nenhuma, né?
Hoje mesmo foi o julgamento da Marielle Franco, então a gente tem que ter o contraponto, porque senão nós vamos viver sempre no abismo, né? E eu acho que essa busca que a historinha, né, infantil, digamos, edulcora, eu acho que ela é muito bem-vinda. Inclusive, professora Nubia, até você falando sobre a questão dos doces, né, eu me lembrei aqui da figura da Befana, né, La Befana, italiana, em que Sim. As crianças, quando se comportavam, ganhavam le caramelle, e quando não se comportavam, ganhavam carvão. Então, uma forma doce de trazer a obediência para a criança, né? Aqui no Brasil, a gente fala... Já tava lendo, eu fui ler história no Brasil do porquê que a Havaiana, o chinelo, não pode ficar virado. Porque eu falei, gente, de onde surgiu esse absurdo? Senão a mãe morre se o chinelo ficar virado. E aí eu li que era só uma forma da mãe fazer a criança arrumar as próprias coisas, né? Porque vivia aquela bagunça, ia tropeçar num chinelo. E aí é interessante ver como a figura da bruxa na literatura infantil foi desestigmatizada desse processo negativo para uma figura de auxílio dos pais na educação, né? O ponto positivo ou o puxão de orelha, vamos dizer assim. Eu acho que foi um paralelo bem interessante. Aí eu lembrei da Befana. Eu gosto muito dessa figura. Eu estou vivendo isso aqui, porque eu estou na Califórnia, e as crianças, tem 2 pequenininhos aqui, eles estão alvoroçados, e essa semana inteira foram dormir cedo, super dóceis, porque amanhã é Halloween, e tem à noite, então eles querem estar lá toda, né? Então amanhã é dia que ninguém vai cedo para a cama, né? E então tem que dormir cedo, e tem toda essa questão comportamental, porque depois virão os doces e a grande festa deles, né? E a alegria aí com as abóboras e os morcegos e aranhas e coisas e tal. Gente, eu vou só colocar uma última questão para estarmos fechando, e lembrando a vocês, realmente nós excedemos horário, deu esse descompasso todo, mas as atividades realizadas pelo programa, elas ficam gravadas e ficam disponíveis, né, pelo YouTube. E a gente tem inúmeras visualizações, mesmo após a realização do evento. Então, eu vou me permitir, né, apesar do avançado do horário, a levantar essa última questão, a colocar a vocês, apesar de que ela é quase uma história, que foi um pouco difícil eu enxugar. Mas o que a pessoa pergunta é o seguinte: vocês colocaram a figura da bruxa de uma forma um tanto radical, né, como bruxa ou Virgem Maria, mas na antiguidade ela também aparecia como alguém conciliadora, né? Conciliadora no sentido mais de ação social. Muitas vezes a bruxa era identificada com as benzedeiras, com as parteiras, e exatamente por isso elas passam a ser condenadas pela igreja, né? Esse caráter conciliatório, ele desaparece totalmente? Eu queria dizer uma coisa, Vera, fui eu que disse, né, essa ideia dos polos extremos, mas, na verdade, eu estava me referindo ao livro, né, o Martelo das Feiticeiras, e neste livro que eles dizem isso, que a bruxa, né, que a mulher ou é o mal absoluto ou o bem absoluto, né, não foi, é uma coisa que está dita aqui. E esse aspecto de ser conciliadora, eu não sei, eu acho que toda essa ideia de uma revisão da mulher bruxa, eu acho que é uma forma de reinserir a mulher na história, de alguma forma, né? Então, eu acho que cabe tudo, não tem uma... não sei o que dizer exatamente, mas assim, eu acho que é de tornar presente uma figura que acaba sendo humana, né? Eu acho que perde um pouco, eu acho que essa ideia dela ser um pouco mediadora, eu acho que perde um pouco esse caráter meio demoníaco, né? Para ser uma figura humana, como outra qualquer, né? Eu acho que talvez seja por aí. Eu poderia... Quase que a gente poderia dizer quase que uma reconquista, né,
de um espaço social que tem sido negado através da história, né? E negado de forma cruel, né? Que a gente vai ver isso desde a da Idade Média até os dias atuais. Os exemplos que a professora Nadine colocou vão trazer o quanto a mulher ainda é cruelmente agredida, né? Exatamente por ser mulher. Então, eu acho que essa reflexão de hoje, ela também serve para trazer a nossa consciência a uma história da mulher, né? Uma história de luta, né? De luta que começou lá atrás, né? Que já existia há muito tempo, né? E que permanece ainda pulsando socialmente, porque se faz necessário a conquista desse espaço, né? É a maneira como eu também vejo possível a gente refletir um pouco sobre todas essas questões. Bom, ainda temos, se alguém mais quiser fazer algum comentário, ainda estamos em aberto, se não... Não, Vera, eu queria, porque fizeram uma pergunta que não foi respondida, e eu acho que era para mim, sobre a questão do feitiço amoroso. Sim, é verdade. Como que se explica, né, que ainda permaneça essa ideia, como é que eu... como se explica a crença de que o amor ainda é um resultado de um feitiço? Eu não sei dizer como é que se explica, né? Porque eu acho, diante da ideia de o amor ser uma coisa tão... nos pega de uma forma tão forte, né? Eu acredito que todo amor é feitiço. Eu acho, como é que entre milhares de pessoas, assim, que você encontra casualmente numa festa, uma colega de escola, ou sei lá o quê, de repente você se apaixona por aquela pessoa, né? Eu acho que é uma, assim, essas culturas ditas primitivas, né, essas culturas tribais, de modo geral, colocavam isso diante da impossibilidade de responder a ideia de por que aquela pessoa, por que de repente aquela pessoa e não outra, né? Eu acho como isso é uma pergunta irrespondível. Então, trouxeram para essa ideia, e eu acredito que é assim mesmo, porque o que será? Como é possível, né? Você se encontrar com uma pessoa e ela se tornar a pessoa mais importante da sua vida? É só por feitiçaria mesmo, eu acho. Acho que é uma boa colocação para a gente encerrar esse encontro nosso. Alguém mais gostaria de fazer alguma... Professora Vera, só vou puxar mais uma curiosidadezinha aqui, só para a gente fechar uma outra ideia que já discutimos, né, que é a ideia de onde surgiram essas questões de doces ou travessuras, né? Mas existia uma prática que é baseada lá nos costumes dos celtas, mas não se perpetuou da mesma maneira, que era a oferta de um bolo das almas, né, para aquelas pessoas que já tinham partido para o outro mundo. Então, era como se fosse uma oferenda mesmo de comida. E aí, com o tempo, né, aí algumas ações da própria igreja que reforçavam essas práticas, quem passava na porta pedindo comida eram as pessoas mais desafortunadas. Então, moradores ali de rua, pessoas que não tinham lares, elas passavam pedindo o bolo de alma, e quando recebiam o bolo, prometiam em troca rezar pelos parentes daquela casa que haviam passado para o outro lado do véu. E aí, como existia uma crença de que quanto mais reza era importante, porque iluminaria o caminho e honraria os mortos, então era interessante, eles faziam essa prática, eles davam o bolo em troca dessas rezas. E aí surgiu, né, foi mudando, e hoje virou o doces e travessuras que a gente vê por aí, que os seus netinhos, professora Vera, estão aguardando ansiosos, aqui no meu prédio também, já está tudo pronto, e que é muito legal, na verdade. Que ótimo. Bom, então eu vou encaminhar o nosso encerramento, né? Agradecendo mais uma vez, uma delícia conversar, a temática inspirada pelo trabalho da Rose, né? Tá vendo, Rose? Já o seu trabalho já está dando frutos aí. Vera, só uma interrupção rápida. Fizeram uma pergunta no chat e eu queria repassar para vocês, pode ser? Você pode fazer, então, diretamente, por favor? Posso. A Jodailma Leite perguntou:
Percebo na atualidade uma preferência das crianças pela bruxa e o lobo. Vocês acham que o panorama histórico do feminino na atualidade contribui para a quebra de padrões? Essa é a pergunta, gente. Eu acho que é para a professora Marisa. Faz todo sentido. Olha, cara, perto. Eu não sei realmente responder isso, não, se é uma quebra de padrões, né? Eu me lembro muito de uma belíssima professora e escritora, Tatiana Belink, né? Que fez a primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e ela falava da necessidade do medo, educar a criança para o medo. Era uma coisa muito interessante, porque quando assim, conta a história do lobo, né? João Maria, lá o lobo, o chapeuzinho vermelho, aparece aquele lobo horrível, com aquela língua imensa, com aqueles olhos, toda aquela forma, né, de contar a história, de fazer a narrativa. Eu acho que a criança educa, a Tatiana Belink dizia que a criança se educa no medo, né? Então, de repente, diante de uma situação de medo, ela já trabalhou aquilo, né? Psicologicamente, emocionalmente. Então, eu acho que isso que representa, de alguma forma, para a criança, mas eu estou me baseando na Tatiana Belink. Não sei se respondi. Muito bem, então, a Rose, acho que caiu, será? Caiu. Mais uma vez? Mas, de qualquer maneira, obrigada, Rio Grande do Sul, aí com a Núbia, obrigada, Nadine, que está bem próximo da gente, mas nós só nos conhecemos nessa oportunidade, né, Nadine, foi muito Vamos bom. mudar isso, professora, vamos tomar um café. Sim, com certeza, né? E a Marisa, que apesar de estar próxima, né, Marisa, a gente passa um tempão sem se ver mesmo. Então, foi uma excelente oportunidade, Rose, acho que em primeira mão eu agradeço a você, né, que foi a inspiradora desse encontro, deste momento, né? E eu estou muito contente de ter podido reunir vocês, apesar dos atropelos, e eu peço desculpas também por isso. Mas, com certeza, valeu a pena. Obrigada, e espero nos reencontrarmos em breve. A gente vai criando situações, né, pretextos, para podermos estar nesse diálogo. Eu que agradeço, professora. Agradeço pela ideia da professora Vera, pela condução, pela orientação aí na minha jornada da tese, mas principalmente a cada uma das componentes dessa mesa hoje, com quem eu tenho uma história de inspiração, de leituras, e a professora Marisa conheci mais recentemente, uma contribuição essencial, né, na minha defesa, a sua simpatia, a sua leveza, de todas, né, diante desses obstáculos aí para as nossas vassouras tecnológicas, mas voamos mesmo assim. Muito, muito obrigada a todas. A você, Rose, e a todas. Obrigada. Um beijo, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Podemos consultar depois o site para vermos como são essas repercussões. Ok. Até mais a todos. Okay. Bom Halloween a todo mundo. Tchau, tchau. É mesmo. Bom Halloween. Halloween, opa. Até mais.